Bom dia, irmãos e irmãs. Que bom nos encontrarmos mais uma vez nessa manhã de aprendizado, manhã de buscarmos a orientação de Deus. E quero acolher a cada um e a cada uma com a graça, o amor e a esperança de Deus a todos nós. Muca, adivinha quem foi o primeiro bom dia da nossa live aqui? Eu vou dizer de alguém que está viajando, né? Está com saudades do marido já. Pois é, mesmo longe, mesmo em outro lugar lá, e num lugar muito remoto, distante, olha aqui, ó. Bom dia, meu amor. Bom dia, Simone. Que Deus abençoe vocês aí, né? É muito bom ter a sua participação aqui. Bom dia, irmã Neuza. Bom dia, dona Neuza. Abençoe também. O Maurício, olha só, rapaz, ó. Ai. Quem disse que ele não ia participar aí, ó? Maurício, bom dia. Bom dia, Maurício. Enquanto eu faço a live, participo da escola dominical, ele participa em casa, mas cuidando da nossa cachorrinha também, né? Tá joia. Márcia Carvalho, bom dia, Márcia. Bom dia. Deus te abençoe aí. Irmã Marciana, bom dia, minha irmã, que Deus te abençoe aí também, aonde você está aí, que a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida também. E Amém. Enquanto os demais irmãos e irmãs entrem, eu queria pedir para que você separe aí a sua água, o seu cafezinho, né, para que a gente possa participar juntos, sem interrupções e sem a gente se distrair, né? Domingo passado, o Muca estava como é que a gente fala? Coordenador? Não. Coordenador, né? E eu dei aula. Hoje nós estamos invertendo. Dupla. Hoje eu sou moderador e o Muca é que vai ministrar a aula. Né? Aqui certo. Também, joia, graças a Deus. Participação do Benê e da Maria Célia. Sempre assíduos. Bom dia para vocês. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Bom, vamos, então, para a gente não perder muito tempo, Muca, vamos orar para que a gente possa dar início à nossa aula, tá bom? Querido Deus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela chuva que o Senhor fez cair sobre a terra nesses 2 últimos dias. Te agradecemos, ó Deus, porque isso reflete o teu amor por nós. Te agradecemos, ó Deus, porque temos a oportunidade, mesmo que virtualmente, temos a oportunidade de nos reunir e, em torno da tua palavra, buscar a orientação para a nossa vida.
Nós pedimos a tua bênção sobre nós, pedimos a tua bênção sobre a vida do Samuel, para que ele possa, ó Deus, ter a iluminação do teu Espírito e transmitir com clareza, transmitir com fidelidade a sua palavra, aquilo Amém. que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Te agradecemos também, ó Deus, pela vida da irmã Mercedes, pela sua melhora. Te agradecemos, ó Deus, pelos cuidados que estão sendo tomados, mas nós, ó Deus, continuamos intercedendo pela vida da irmã Mercedes, pedindo a tua bênção, pedindo a total recuperação da sua saúde, para que possamos, ó Deus, ter o privilégio da convivência com ela e poder aprender com ela também. Amém. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue ministrando a cura sobre a vida da irmã Mercedes, sobre a vida do irmão João e sobre toda a família da irmã Mercedes. Esteja com eles nesse momento, esteja com nós aqui também, ó Deus, e damos total liberdade ao teu Espírito para falar conosco nessa manhã. Assim oramos, agradecidos a ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Olha só, o bom dia. Antes teve o do Benê, agora o bom dia da Maria Célia. Bom dia, minha irmã. Bom dia do pastor Samuel. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe, pastor. E a irmã Maria Célia também. Né? A nossa igreja é interessante. Tem várias Márcias, várias Maria Célias. Quando a gente fala, o pessoal acha que fica perguntando qual delas, né? Maria Célia. E por falar na minha família, o pastor, ontem foi aniversário do Éder e hoje é aniversário da Lene, né? Então pois aí. Todo mundo aí comemorando. Picanha, churrasco, coisa boa até agora não apareceu, viu? Ninguém me ligou, ninguém falou. É tudo na conta da pandemia. Então, o nego não chama mais para fazer um churrasco, para comer uma carne, para nada. A pandemia está fazendo esse povo economizar, viu? Pois é. Mas os nossos parabéns para o Éder e para a Lene, né? O aniversário do Éder e da Lene foram lembrados, né? E o da Lene hoje está na nossa página aí do Facebook. Isso, também. Então, depois, se você puder, registrar os parabéns lá. A nossa irmã Raquel, lá em Rio Preto. Bom dia, minha mãe. Deus te abençoe. Priscila Capel. Bom dia, Priscila. Tudo bom, professora? Priscila e família, companhia, a prole toda, né? A Bia, bom dia, Bia, que Deus te abençoe. Turma querida aí, a Bia, o Lu e as crianças aí. Exatamente, né? Bom, sem mais delongas, irmão Samuel, dizem, aí, a irmã Zezé, bom dia, irmã Zezé, que Deus te abençoe. Bom dia, Zezé, graças. Maria, nós temos muitas Marias. Muitas. Igreja, muitas Marias nas nossas famílias. Irmão, quem foi Maria? Eu não preciso, assim, essa primeira pergunta do pastor, ela é assim, quase que assim, desnecessária, né? Porque todo mundo sabe quem foi Maria, né? Todo mundo que está na igreja ou que está vivendo a vida cristã sabe de Maria, certo? Sabe da personagem, da mãe de Jesus, do seu exemplo, da sua atividade. E é interessante que essa lição, ela é bem propícia para o momento, porque nós estamos no Advento, certo? E o texto da nossa lição é um texto, essencialmente, um texto de Advento, certo? São textos que anunciam a chegada de Jesus, são textos que falam do nascimento do Cristo. Então, o texto de
da nossa lição, que é o texto de Lucas, né? Até o Evangelho de Lucas é o evangelho que mais detalha a questão do nascimento de Jesus, que tem mais informações, certo? Até se a gente vê o início do Evangelho de Lucas, ele fala que ele fez uma pesquisa apurada, né, acurada, ele foi pesquisar. Então, diferente de Mateus e Marcos, que têm essas informações, mas de forma mais reduzida, o Evangelho de Lucas tem as informações do Evangelho do nascimento, da concepção virginal, da disposição de Maria em ser a mãe do Redentor, de forma mais detalhada. Então, o texto que nós vamos usar hoje é o texto de Lucas. Certo? O texto de Lucas também traz um dos hinos mais conhecidos da história cristã, que é o Magnificat, que é o Cântico de Maria, né? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, por quê? Vamos dizer, quando você faz a pergunta, pastor, quem é? Todo mundo já sabe a resposta. Ou seja, Maria é a mãe de Jesus. Certo? Por isso somos todos, vamos dizer, conhecemos muitas Marias, né? E eu sou filho de uma Maria, então, e temos muitas, sou neto de outra Maria, então é porque é a mãe de Jesus, é uma pessoa fenomenal, é uma personagem fundamental do Novo Testamento, certo? É alguém assim marcante, e é interessante a gente ver que os 3 evangelhos são muito marcados pela presença de figuras femininas, certo? De mulheres no entorno de Jesus. Como eu até comentei com o pastor, Jesus, a figura, o Jesus histórico, a pessoa de Jesus, ele está inserido no tempo e no espaço que ele vive, certo? Ele é um judeu do primeiro século, vamos dizer, certo? Ele é um homem judeu do primeiro século, certo? Então, as características, vamos dizer, culturais daquela época estão presentes no personagem de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, naquilo que ele era. Essas características culturais estão presentes. Um exemplo disso que a gente vê é claramente quando os textos bíblicos mostram a relação de Jesus com os samaritanos. Quando a mulher samaritana vai pedir, ele fala assim, que ele veio para os da casa de Israel. Né? A mulher samaritana, daí ela fala assim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor, coisa assim. Aí Jesus se volta para essa mulher e atende, certo? Ou seja, quando Jesus cura os 10 leprosos, certo? Ele fala assim num tom meio sarcástico, né? Não eram 10 os que foram curados, porque só esse samaritano voltou, né? Porque só ele. Então, Jesus é um homem da sua época. Sim, nós precisamos entender isso também. E como da sua época, apesar de ser da sua época, o movimento de Jesus, ele tem essas características que extrapolam a cultura da sua época. Ou seja, nós percebemos, porque se fosse só, vamos dizer, um movimento extremamente fechado na cultura da sua época, as mulheres não teriam espaço. E no movimento de Jesus, a presença feminina é extremamente marcante. Certo? A presença feminina está relatada nos evangelhos de uma forma inquestionável. Ou seja, são várias as mulheres. A própria Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Marta e Maria, e outras mulheres são relatadas, certo? Como discípulas, como seguidoras, como aquelas que serviam a Jesus, né? Então, até uma questão que é muito forte na análise textual é que quando fala que Marta e Maria serviam, o verbo usado para Marta e Maria servir é diaconel, é o mesmo verbo usado no livro de Atos para... Só brincando, o Eduardo está chegando pelo lado aqui para pôr um copo d'água.
é o mesmo termo usado no livro de Atos para a escolha dos diáconos que vão servir as mesas. Então, existe uma equivalência textual aí que mostra que as mulheres no movimento também tinham essa característica de serviço e de coisa assim. E uma das principais personagens, se não a principal personagem feminina do Novo Testamento, é Maria, com certeza, certo? É Maria, é a mãe de Jesus, é a mulher que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Redentor. Então nós vamos ler o texto base da nossa lição hoje para entrar nessa questão aí de Maria. O senhor pode dar uma lida, pastor? O senhor lê para a gente? Sim, claro. Que daí eu não preciso pôr o óculos. O senhor já está de óculos. Mas engraçado, eu preciso tirar o óculos para ler. Então vamos ler Lucas, capítulo 1, versículo 26 até o 38. Diz o texto assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. 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 É muito interessante que o texto de Atos, aliás, o texto de Lucas, ele, no meio desse texto, dessa perícope, que fala do anúncio do nascimento de Jesus, ou seja, em que o anjo vem a Maria para lhe dizer sobre a sua missão, a missão de dar à luz ao Filho de Deus, Lucas mostra uma saudação, certo? Uma saudação. O que é a saudação? Ele diz: alegra-te, muito favorecida, Deus é contigo. Certo? As saudações eram restritas aos homens. Certo? Infelizmente, na cultura daquela época, uma mulher jamais seria saudada em qualquer ambiente. Certo? A mulher era tida numa segunda posição. Certo? Então, receber uma saudação, receber um elogio público, seria só para um homem. Certo? E o texto mostra que Maria recebe essa saudação. Essa saudação aponta para uma questão especial. Ou seja, nós não estamos falando com qualquer uma. Né?
nós estamos falando com uma muito favorecida, com uma bem-aventurada, com uma pessoa especial. Né? Uma pessoa muito especial. Né? E essa pessoa muito especial foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. É isso que o texto diz, né? Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Então, a nossa personagem é top das galáxias. Pronto, acabou. É a mulher especial. É aquela que Deus preparou para realmente ter uma tarefa que sem a qual não teríamos a encarnação de Jesus Cristo. Não teríamos a presença de Deus entre nós. A presença do Filho de Deus encarnado. A segunda pessoa da Trindade presente entre os seres humanos. Então, e essa especialidade, como é que fala? É mostrada durante todos os evangelhos. Então, você vê a citação de Maria em várias partes, em vários textos. Maria está na boda de Caná, Maria está no outro milagre, Maria está atrás de Jesus, Maria se torna discípula, Maria está na morte de Jesus, certo? Então, ela se torna uma das discípulas dele, apesar de ser a mãe, vamos dizer, do mestre, né? Ela se tornou uma discípula, porque reconheceu a autoridade de Jesus Cristo. Irmão Samuel, oi. Pensando nisso, ouvindo você falar sobre essa importância e essa especialidade de Maria, né, digamos assim, eu estava aqui pensando que nós não precisamos ter medo de reconhecer isso, reconhecer a importância de Maria, porque eu acho que muita gente tem medo de reconhecer essa importância e dar essa importância a Maria, com medo de estar idolatrando Maria, né? Mas Maria foi uma ser humana como qualquer outra, né? Não é divina, né? Como concepção, mas ela teve assim a sua importância e eu acho que a gente não precisa ter medo de reconhecer isso. Mas aí eu lhe pergunto, afinal, Maria é mãe de Deus ou mãe de Cristo? Ela é mãe de Deus ou é mãe de Jesus? Então, vamos encerrar essa conversa por aqui. Vamos parar a aula. Outro dia a gente continua. Já que o senhor resolveu fazer essa pergunta, a gente para a aula por aqui. Já não precisa fazer polêmica, não precisa nada. Tá. É só uma brincadeira, irmãos. A pergunta do pastor Adi é fundamental, certo? E por que ela é fundamental? Porque nós precisamos, e aí, falando dentro do meio evangélico, não ter medo de reconhecer em Maria uma personagem especialíssima, certo? Uma cristã especialíssima, uma mulher de um exemplo especial sobre os cristãos e cristãs. Mas nós não precisamos caminhar para a divinização de Maria. Maria é uma mulher, é uma ser humana, é como um ser humano como todos nós, certo? Especial, exemplo, gente vamos dizer, cristã de melhor qualidade, que serve de exemplo para nós, sem ir para um lado, sem ir para o outro. Eu tenho uma história que eu gosto bastante, e eu vou ser sucinto para contar ela, só para a gente introduzir a questão de Maria, para mostrar que existem homens e mulheres que são baluartes da fé e que são pessoas nas quais a gente pode se inspirar. No começo da trajetória de Wesley, ele e o irmão dele, Carlos, e um outro rapaz na época, chamado Whitfield, eles formaram o Clube Santo.
certo? Lá na Universidade de Oxford. Apesar Carlos Wesley era um musicista, e o Whitefield também se tornou um exímio pregador, um exímio anunciador do evangelho. Certo? E ele e Wesley, muito amigos, muito próximos, mas eles discordavam. Whitefield acreditava na predestinação, na eleição, assim como na forma calvinista. E Wesley não. Wesley, arminiano, acreditava que a graça era oferecida a todos, certo? Indistintamente, e que todos poderiam receber essa graça. Dois amigos que pensavam totalmente diferentes de uma coisa e de outra. Mas eu quero lembrar uma brincadeira que tinha entre eles e que é relatada nos livros de história, né? Que uma vez, já que eles discordavam tanto, né? E se a gente vê a literatura, vai ver que a discordância é gigante, né? Já que eles discordavam tanto, e eram dois pregadores muito conhecidos, né? Chegaram para Whitefield e perguntaram assim: Whitefield, você acha que você vai ver o Wesley no céu, né? Certo? Porque ou ia um ou ia outro, né? Certo? Como eles discordavam, né? Ou ia um ou ia outro. Aí a história diz que o Whitefield respondeu essa pergunta assim: certeza que ele vai estar no céu, eu tenho. Agora, se eu vou conseguir vê-lo, é outra questão, porque ele vai estar tão mais perto de Deus do que eu, que talvez a luz eu não consiga enxergá-lo, né? O que quer dizer isso? Essa brincadeira, né? Do Whitefield com Wesley. Que existem cristãos e cristãs que, com o seu exemplo, com a sua dedicação, com a sua abnegação, nos mostram que é possível ser cada vez melhor. Certo? E Maria é um desses exemplos. Só que a questão, para nós, cristãos e cristãs, a questão é que Maria envolve polêmica, né? Certo? Envolve polêmica. E aí entra a pergunta polêmica do pastor. Ela é mãe de Deus ou ela é mãe de Jesus? Certo? Essa briga, vamos dizer, briga é um modo de dizer, essa disputa teológica, ela começa, de fato, no ano 325 depois de Cristo, porque ela é uma disputa que começa com o problema, com a tentativa da resolução do problema gnóstico, certo? E das suas variantes, vamos assim dizer. Ou seja, em resumo, influenciados pela cultura grega, muitos cristãos e cristãs do terceiro e do quarto século não conseguiam entender a natureza humana e divina de Cristo juntas. Certo? Ou seja, que Jesus fosse verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E em 325, o Concílio de Nicéia diz e afirma essa verdade, né? Eu quero ler até para os irmãos o que diz o Concílio de Nicéia. Verdadeira Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, sendo ele uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas tanto no céu quanto na terra. Ou seja, Jesus Cristo é homem e é Deus. Certo? E essa é a dificuldade, vamos dizer, que alguns cristãos, influenciados pela cultura grega da época, não conseguiam entender. Certo? E essa briga persiste. Certo? E aí que surge esse termo, Theotokos. Né? Theotokos é superficialmente traduzido por mãe de Deus. Certo? Seria portadora de Deus. Que é onde surge esse termo para dizer que o ente que nasceu de Maria era Deus. Certo? Então Maria portava no seu corpo Deus. Certo? Foi traduzido de uma forma simplificada por mãe de Deus.
Em 413, ou seja, 70 anos depois, aí 70, 80 anos depois, teve um concílio de Éfeso, que foi justamente para reafirmar esse mesmo problema, certo? Que era o quê? E aonde essa palavra Theotokos ganhou força? Porque existia o patriarca de Constantinopla, um nome meio diferente, chamado Nestório, e o Nestório e os nestorianos, vamos dizer, os seus seguidores, foram radicais nesse ponto. Uma coisa é o homem Jesus, a outra coisa é o Filho de Deus. Então, os nestorianos queriam dividir isso, certo? Eles não aceitavam, porque se Jesus era homem, era da descendência de Adão, Jesus era pecador. Então, não poderia ser Deus. Não poderia estar presente Deus em Jesus Cristo pecador. Certo? E é onde Nestório propõe esse termo, que é aí mais ou menos o que o pastor Adi falou, que é o Christotokos. Ou seja, a mãe de Cristo, a mãe de Jesus. Certo? Ou seja, Maria não era a mãe de Deus, ou a portadora de Deus, mas era a portadora do homem Jesus. Né? Porque Nestório vai um pouco além, dizendo que a natureza divina não poderia estar nem dentro de Maria. Certo? Então, e aí surge toda essa polêmica, né? Para nós, cristãos e cristãs e reformados, não existe essa problemática no sentido que Jesus é o Verbo encarnado de Deus, certo? Jesus é o Cristo eterno, ou seja, é a afirmação do Concílio de Nicéia, é a afirmação do Credo Apostólico, é a afirmação do texto de João, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, certo? Ou seja, é a afirmação categórica de que Jesus é Deus, certo? É a segunda pessoa da Trindade. Mas com a afirmação do Concílio de Éfeso de Maria como Theotokos, certo? Portadora de Deus, vamos dizer, a partir daí surge dentro da igreja da época, e principalmente na Idade Média, vamos dizer, o que a gente chamaria de Mariologia, certo? A concepção de que Maria, por ser portadora de Deus, por ser, aí vamos usar entre aspas, a mãe de Deus, ela seria uma pessoa especial, não no sentido de um exemplo, não no sentido de uma líder, não no sentido assim, mas ela ganharia, vamos dizer, questões especiais, poderes especiais, e aí é onde a teologia da Igreja Católica acabou se desenvolvendo uma Mariologia, até chegarmos em 1950 com o título de corredentora, ou seja, de que Maria auxilia na redenção do pecador. O que para nós, cristãos e cristãs evangélicos e reformados, é um pouco demais. Certo? Foge à doutrina bíblica. Mas esse é um problema. É uma questão da Igreja Católica, certo? Não é uma questão nossa. Nós, como cristãos e cristãs evangélicos, temos que perceber que o problema mariológico, vamos dizer, é um problema, é uma questão da Igreja Católica, certo? E eles terem caminhado nesse sentido, não tira em nada a força do exemplo da personagem Maria, certo? Não é porque a Igreja, os irmãos e irmãs da Igreja Católica, nos seus muitos anos, caminharam com uma teologia nesse sentido, que nós, cristãos e cristãs evangélicos, vamos ter que, então, deixar Maria no segundo plano. Não. Certo? Nós temos que resgatar a personagem desse problema. Certo? Nós temos que guardar o exemplo de Maria para nós. Certo? E o texto... Pode falar, pastor. Nesse sentido,
o fato deles terem caminhado nessa direção da divinização de Maria não impede eles de continuarem sendo cristãos e cristãs. Eles continuam no segmento de Cristo, continuam pregando a Jesus Cristo, porém, eles caminharam nessa questão de Maria, caminharam num sentido diferente dos evangélicos, protestantes e reformados, né? E a gente, mais tarde, os pentecostais, né? Mas continuam sendo nossos irmãos e irmãs, né? Nós, evangélicos, não acreditamos na mediação de Maria entre nós e Deus, né? A Bíblia afirma que essa mediação é feita única e exclusivamente por Jesus Cristo, né? Mas creio eu que Maria foi um exemplo de discípula de Jesus Cristo. É isso que eu acho que é a maior importância de Maria, não é? Eu tenho certeza disso. E tenho certeza que, e esse exemplo é fundamental, porque esse exemplo vem da mulher, né? Esse exemplo vem de uma mulher. Ou seja, nós, cristãos e cristãs, temos que, e vamos dizer, falando dentro desse segmento evangélico, nós temos que ter essa certeza do resgate dessa personagem, porque ela é forte demais. Certo? Ela é forte demais para nós. Certo? E o texto bíblico, base da nossa lição, aí, para quem está acostumado com as nossas aulas, né, na escola normal, a nossa revista em marcha, ela entra na parte da mensagem com um título, né? É a palavra que ilumina a vida. Certo? O que é? O forte da personagem é que ela é exemplo em vários sentidos. E eu queria ler o versículo 29, né, do texto. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria esta saudação. Mas o anjo, 29 e 30, mas o anjo lhe disse: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Maria, primeiro, Maria tem uma visão epifânica, ou seja, uma presença de Deus, a manifestação do anjo, coisa assim. E ela recebe tem essa visão, essa iluminação, e ainda com uma saudação. E falando que ela é agraciada, coisa assim. Difícil para nós pensarmos se nós não duvidaríamos desta nossa visão. Será que é verdade? Será que isso está acontecendo mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? Porque até uma questão que eu queria falar, a hora que a gente estava falando sobre Maria, no sentido, é que é fundamental entender a situação de Maria. Né? O desposo, vamos dizer, o texto bíblico fala que ela estava desposada. O que era? Era um noivado compromissado. Né? José já tinha acertado com a família de Maria que ia casar com ela. Falando o português claro, o contrato já estava firmado. Eles ainda não tinham casado, certo? Ainda não havia acontecido as núpcias, ou seja, a festa e o encontro, vamos assim dizer, entre Maria e José, o encontro íntimo entre Maria e José. Esse encontro ainda não havia acontecido, mas Maria e José já tinham os compromissos do casamento. Certo? Maria não podia casar com outra pessoa. Ela já estava, o compromisso do casamento já estava certo com José.
Ainda não tinha casado, mas era como se tivesse. Certo? Ainda não existia a oficialização, mas era um compromisso certeiro. Então agora você imagina uma pessoa, uma mulher do primeiro século, tendo essa visão, recebendo essa visão, tendo esse momento de inspiração, de presença de Deus, de essa epifania, dizendo que vai ficar grávida. Exato. Seria mais fácil duvidar, pastor? Não seria mais fácil dizer, não é comigo? Eu creio que sim. Eu acho que a gente, talvez, a gente poderia colocar... tem uma série que eu gosto muito, que eu gosto de assistir, que passa na Netflix, não, na Netflix não, na Amazon, que é Dr. House, né? E claro que é uma questão, uma série médica, mas é ficção, né? Mas o Dr. House, ele coloca que essas questões são alucinações, né? Então, eu acho que se acontecesse comigo, eu acho que eu colocaria nessa categoria de alucinação. Eu tomei alguma coisa, tinha alguma coisa errada na minha água. No meu café, né? Meu café, que me fez alucinar. Mas, de fato, com Maria... Agora, aproveitando esse intervalo, tem uma pessoa que fez uma contribuição aqui, e eu acho que ela pode contribuir, porque hoje é aniversário dela, então acho que ela tá no direito de contribuir. Vamos ver. A Lene coloca assim, né? A Francis Lene. No meu ponto de entender, Maria foi instrumento do Pai para gerar a natureza carnal de Cristo, mas a natureza Deus de Cristo vem exclusivamente de Deus. Ela, assim como nós, é apenas humana, criada à imagem e semelhança de Deus, enquanto Cristo é Deus, que nos convida, assim como a Maria, para sermos servos. A nossa escritora aí, a baixinha, tá gastando, né? Teologizou agora. Não, tá. E tá perfeito o entendimento, né? Tá perfeito o entendimento de que nós somos, e Maria nos chama a sermos discípulos e discípulas, certo? E sendo discípulos, sermos servos, certo? E como a gente estava, eu acho que a contribuição é fantástica nesse sentido, porque o exemplo de fé de Maria, e a gente estava falando disso, é grandioso, certo? Uma pessoa normal poderia dizer assim, eu bebi alguma coisa me fez mal, eu estou passando mal do estômago, eu estou vendo coisa. Não. Maria não duvidou, certo? Maria não achou que estava doente. Maria não achou que não era com ela, que o anjo bateu em casa errada, certo? Apesar de toda a dificuldade que o anúncio que o anjo trazia para a vida dela, das dificuldades, ela não duvidou. Eis aqui a sua serva. Né? Aqui está a serva do Senhor. Se cumpre em mim conforme a tua palavra. É muita fé. Certo? É fé, gente. Não é conversinha fiada, não. De quem... porque normalmente a gente acha que a pessoa tem fé só assim, na hora da coisa boa, né? Ou ganhou uma bênção, uma coisa assim, a pessoa fala assim, que bênção, Deus é maravilhoso, quero ver ter fé a hora que Deus fala assim, você vai dar à luz a um filho, certo? E não é do seu noivo. Você vai dar à luz a um filho, ele não é do seu noivo, e ainda mais, ele vai ser chamado filho do Altíssimo. Opa. Não era muito mais fácil achar que estava com alucinação?
Não era muito mais fácil achar que estava com algum problema, que tomou alguma coisa errada? Estou brincando, claro, né? Mas Maria é exemplo de fé porque ela recebe a palavra de Deus, ela recebe o ensino e não titubeia. Tem um parágrafo aqui da nossa lição que é muito interessante. Muitas vezes, diante da perplexidade de fatos que nos assustam, somos tentados e tentadas a nos preocupar com o que poderá acontecer. Indagar a Deus não é errado se estamos em busca de uma resposta que direcione nossa vida. O versículo 34 diz assim: como será isto, pois não tenho relação com o homem? Maria é exemplo de fé, mas ela mesmo assim, ela quis entender, certo? E é exemplo de fé por quê? Porque faz uma pergunta sincera a Deus. Gente, como que é isso? Como que vai acontecer? Eu não estou descrendo, mas como que vai acontecer? Ela mantém a sua fé viva dizendo, olha, como vai acontecer? Porque a perplexidade dela é grande. Pode falar. Eu posso apimentar um pouco essa conversa? Eu posso provocar um pouquinho essa conversa? Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Porque, assim, a Priscila colocou aqui, assim, Maria tem sua importância, assim como outros grandes heróis da fé, como Abraão, Moisés, Davi, e, de fato, isso mesmo, né? Ela tem essa importância e ela completa a participação. Mulher corajosa e disponível ao agir de Deus. E aí, vendo você falar sobre a questão do exemplo de fé, ou seja, Maria, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que a gente não enxerga, né? Não vê, não enxerga. Maria, e pela pergunta que ela faz, ela de fato não entende muito o que está acontecendo, como nenhum de nós entenderia, né? Como é que eu posso, Maria, a mulher perguntando, como é que eu posso ficar grávida se eu não mantive relação com nenhum homem, né? Com José, que era o pretendente, né? Como é que isso pode acontecer? Mas, ao mesmo tempo, ela diz, aqui está a serva de Deus, que se cumpra em mim o que é da vontade de Deus, né? Então, ela teve fé. Só que aí agora vem a pimenta do negócio. Né? Vamos lá. Se Maria foi exemplo de fé, é exemplo de fé nesse sentido de crer, de aceitar, de acreditar naquilo que ela nem entendia ainda, e nós seremos exemplo de fé, nós, no nosso tempo, e principalmente numa sociedade a qual vivemos, nós seremos exemplo de fé, de acreditar e aceitar que Deus pode usar uma mulher? E que Deus pode usar, e sim, eu acho assim, a certeza é essa, né? O texto bíblico, o exemplo de Maria, mostra que Deus pode usar uma mulher, certo? Pode usar um homem, pode usar uma criança, e que Deus pode usar a todos, e que a igreja é espaço para todos serem usados, né? Todos e todas serem usados, certo? E que para nós eu vejo como inconcebível esses problemas que a gente está tendo hoje, certo? Vamos dizer, de retrocessos, de coisa assim. Maria é exemplo de fé, quando o senhor fala assim, eu falo assim, nós temos essa fé, tá? Gente, é muito joelho no chão, gente, é muita oração para ter essa fé, para ouvir a palavra de Deus e agir, e aceitar o chamado de Deus e agir. Tem que ter fé mesmo, e tem que buscar, certo? E a fé,
vamos dizer, vai dar essa coragem de enfrentar os problemas. Né? A certeza que Maria teve no seu coração deu a ela a coragem para aceitar a situação e continuar. Certo? Seria muito mais fácil fugir de uma situação extremamente difícil dessa? Né? Fugir da responsabilidade, né? Fugir dessa responsabilidade. E, gente, agora vamos falar o português claro. Quantas vezes por dia nós fugimos da responsabilidade? Nós, cristãos e cristãs metodistas do Jardim Primavera, fugimos dessa responsabilidade. Não é uma vez, não é duas, são quantas vezes por dia nós fugimos dessa responsabilidade. E nós fugimos dessa responsabilidade porque nós somos desobedientes. Certo? Então, Maria é exemplo de obediência também. Certo? A fé de Maria leva ela a obedecer à ordem de Deus. Certo? A certeza de que ela está tendo um encontro pessoal com Deus, a certeza de que o que ela está vivendo não é uma mentira, não é uma alucinação, não é um passar mal, não é uma anestesia, não é, né? A certeza da fé de Maria leva ela a obedecer, certo? Leva ela a aceitar o ministério que foi proposto para ela. E aí eu volto ao versículo 34, né? Cumpre em mim a sua vontade, certo? Cumpre. Então eu vou obedecer, sim, certo? Porque a vontade de Deus, gente, e esse é um dos trechos bíblicos que eu gosto e sempre me volto a ele. É Romanos 12, 1 e 2. Certo? Romanos 12, 1 e 2. Eu vou buscar rapidinho aqui na minha Bíblia. Certo? Eu me gabo de saber decor, mas vou preferir ler. Olha lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos e irmãs, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Certo? A hora que eu me coloco, eu dou esse passo de fé e passo a obedecer a Deus, eu vou experimentar o quê? A vontade dele, boa, agradável e perfeita. E daí eu vou ser um canal aí, usando o que a Lene colocou, né? Eu vou ser um canal para que a vontade de Deus aconteça na vida de outras pessoas. Assim como Maria foi um canal, um instrumento, né? Eu gostaria de ter saber teológico suficiente para fazer uma teologia do instrumento. Porque essa palavra instrumento é forte demais. Certo? Porque a hora que eu sou instrumento, eu sou aquela ferramenta, eu sou aquilo que possibilita, né? Vou dar um exemplo do dia a dia. Se tem um parafuso apertado, né? Se você tentar mexer nele com a mão, você não consegue, você tenta, mas ele está lá apertado, né? Mas a hora que você pega a chave certinha daquele parafuso, você põe lá e... Por quê? Porque aquele instrumento possibilitou, né? O instrumento possibilitou alcançar o objetivo. A hora que eu sou obediente a Deus, eu sou instrumento nas mãos de Deus para alcançar outras pessoas. Certo? Eu faço com que aquela boa, perfeita, a vontade de Deus atinja outras pessoas. Vocês estão vendo minha mão tudo suja? Porque eu resolvi mexer na impressora
minutos antes da aula aqui. Então, os irmãos desculpem, tá? A mão tá... Mas do mesmo jeito, a hora que eu me torno obediente, eu me torno um instrumento. Certo? E o instrumento possibilita que as coisas aconteçam. Na linguagem wesleyana, diria que isso é meio de graça, né? Ou seja, nós podemos ser meios de graça, ou seja, instrumento da dispensação da graça, ou seja, Deus dispensa a sua graça na vida de outras pessoas através de nós, né? E quando nós nos colocamos em obediência a Deus para ser usados como meio de graça, nós abençoamos a vida de outras pessoas. De outras pessoas. Ou seja, do mesmo jeito que nós somos hoje abençoados pela vida de Maria. Ou seja, há 2000 anos atrás, a ação dela foi tão forte que chegou até nós. A disposição, a obediência dela para ser instrumento nas mãos de Deus foi de uma força tão grande que isso chegou até nós. Mas isso requer humildade, não é não? Aí que entra, né? E para a gente poder encerrar a nossa lição, né? Nós já estamos aí no tempo chegando no final, né, pastor? Essa é uma briga aí, né? Fazer a nossa lição em 1 hora, né? Mas é fundamental, porque a humildade aí, e Maria é exemplo de humildade, para a gente poder encerrar. Por quê? Porque a hora que eu percebo que eu sou instrumento nas mãos de Deus, a maior parte de nós quer se julgar mais importante que os outros. E aí é interessante, ainda usando a figura do instrumento, ou da ferramenta, coisa assim, é que o instrumento em si não faz nada. Tem um violão lá no quarto da Catarina, certo? Ele parado lá não solta música nenhuma. E tem, além do violão, eu sei que tem um piano e tem uma pianista. Aí você tá arrumando encrenca para mim. Que tá adormecida aí com relação ao dom dela, viu? Tá. Já tá arrumando encrenca para mim, pastor. Mas é isso aí, certo? O piano parado não é nada, é só um móvel, certo? O violão fora das mãos do instrumentista não é nada, certo? Então, nós precisamos perceber que é preciso ser humilde, certo? É preciso ser, vamos dizer, dentro do exemplo de Maria, é preciso ser como é que fala? Certo de que nós só somos o meio pelo qual a vontade de Deus se expressa na vida das outras pessoas. Certo? Porque senão eu me acho melhor que os outros. Certo? Senão eu vou me achar muito melhor que os outros. Certo? E aí a gente volta lá no Whitefield, né? Que ele tinha certeza que ele não era tão bom assim, ou que o Wesley era melhor, ou coisa assim. Mas certeza por quê? Porque ele era humilde. E Maria é exemplo dessa humildade. Certo? Maria é exemplo dessa pessoa que soube ver que a missão era muito maior do que ela. Certo? E aí Maria, ela aceita, que é a contribuição da Suzy aí, né? Aceita sem questionar. Ela aceita e ela não se coloca como maior do que a mensagem que ela vai passar. Ela é só a serva de Deus, né? Eu gosto muito do texto, a gente lê sempre em casamento, né? O texto das bodas de Caná. E uma parte que tem lá no texto das bodas de Caná é que Maria fala assim para os outros: olha, faz o que ele manda. Vocês não estão ouvindo? Ele está mandando, faz o que ele manda. Ou seja, ela já tinha percebido que Jesus era o cara. Certo? Então ela, olha, faz o que ele está mandando. Vai ver coisa boa, vai surgir o milagre, vai surgir a coisa
especial. Só para a gente terminar, acabar aqui, ressaltar a questão da humildade, o caminho da humildade não é um caminho tão simples ou fácil. Ele exige submissão, entrega, renúncia, porque a humildade faz de nós servos e servas de Deus. Assim como a fé e a obediência. Ter um coração e atitudes humildes nos dá acesso ao coração de Deus. Pois, como disse o salmista, coração compungido, contrito, Deus não despreza. O Salmo 57, Salmo 51, versículo 17. Muitas vezes a gente se acha melhor do que a mensagem, né? Melhor do que aquilo que Deus quer passar, né? E a gente se acha muito bom, ou muito sabichão, e isso, infelizmente, professores de escola dominical, pastores, pastoras, pregadores, fracassam no levar a mensagem por se acharem melhor do que a própria mensagem, né? Por esquecerem esse exemplo de humildade. Porque se tem alguém no texto bíblico que tinha condição de achar que era alguma coisa, era Maria. Né? Existe uma piadinha que diz que ela foi a única que carregou o verdadeiro rei na barriga, filho. Então tem muita gente que acha que tem o rei na barriga. E isso dentro da igreja também. Certo? Tem muita gente que acha que é melhor, que é um cristão melhor, e das outras igrejas. Porque a minha igreja, não só na nossa igreja do Primavera, mas porque a minha igreja tem isso, a minha igreja tem aquilo, eu faço isso, eu faço... Você está atrapalhando a mensagem do Evangelho. Certo? Você está dando um péssimo exemplo de cristão e de cristã se você está agindo assim. Porque você está distanciando as pessoas de Deus. Maria, a humildade dela permitiu que as pessoas se aproximassem de Jesus. Que as pessoas vissem a Jesus. Então eu gostaria de estar já encerrando, concluindo a nossa lição de hoje, percebendo que nesses 3 exemplos de Maria, fé, obediência e humildade, que nós possamos aproveitar o momento do Natal, e até eu citei isso, né, que o texto da Anunciação de Jesus, o texto do Cântico de Maria, eles nos mostram uma oportunidade para a gente poder voltar a esses exemplos, né? Voltar ao exemplo de fé, né? Natal é época de fé, é época de renascer Jesus nos nossos corações, certo? É época de entregar nossa vida para o Cristo, para o nascido de Belém, né? É época de humildade, porque, infelizmente, e acho que aí agora o pastor sabe que eu tenho evitado fazer essas correlações com a pandemia, né? Tudo é pandemia, mas a pandemia vai servir para a gente perceber que vai ser Natal do mesmo jeito, sem a gente precisar gastar um monte de dinheiro, sem a gente precisar esbanjar um monte de comida, ou gastar um monte de dinheiro num monte de presente para gente que a gente não vai conseguir ver. Certo? Porque não vai poder se reunir, talvez, não vai poder estar todo mundo junto. Certo? E um querendo comprar um presente mais caro que o outro só para aparecer. Certo? Então, a pandemia vai nos mostrar que nós continuamos sendo seres humanos, e sendo seres humanos, continuamos sendo fracos e estamos sujeitos a morrer de uma doença que surgiu aí do nada. Certo? Então, que a gente possa realmente pegar o exemplo de Maria, certo? O exemplo de fé, exemplo de obediência à palavra de Deus e exemplo de humildade. E nesse exemplo de Maria,
em não tomar a proeminência, né, da situação, que possamos, nesse Natal, né, então, deixar com que aquilo que de fato precisa aparecer, apareça. Que é o próprio Filho de Deus, né? Ou seja, ao exemplo de Maria, nós possamos dar mais importância à mensagem, dar mais importância ao menino Jesus ou ao Salvador do mundo do que a nós mesmos, né? E nesse exemplo de vida, que esse Natal possa ser um Natal olhado mais para o próximo do que para o nosso próprio umbigo, né? Claro, claro. Eu rogo a Deus por isso, rogo a Deus pelas famílias da nossa igreja, para que nós para que a pandemia nos ajude a perceber isso, certo? Nos ajude a perceber um Natal mais humilde, um Natal mais simples e um Natal em que a mensagem do Natal seja o mais importante. Exatamente. Muito bem. Irmão Samuel, muito obrigado por essa aula, né? Muito obrigado. Gosta e que aprendemos muito com Maria, né? Sem precisar divinizar Maria, né? Muito obrigado, porque você trouxe uma contribuição excelente para nós, né? E, de fato, aprendemos bastante. Muito bem, irmãos e irmãs, muitas pessoas participando, e agradecemos a participação de cada irmão, de cada irmã. Não dá para a gente ficar colocando todos na tela, mas nós queremos agradecer com carinho mesmo a participação de cada irmão, de cada irmã, Amém. Desejando que você possa estar na próxima aula com a gente, domingo que vem, né? E também no nosso culto de hoje à noite, culto que teremos a celebração da ceia. Você, meu irmão e minha irmã, recebeu a orientação aí, através do WhatsApp, a orientação para a participação da ceia. Então, não deixe de participar. Se você não puder vir presencialmente, se conecte com a gente através do Facebook ou do YouTube, mas não deixe de participar desse momento com a gente, tá bom? Pastor, só lembrando uma coisinha, só lembrando os irmãos e as irmãs, que nós continuamos, né, com a nossa atividade da coleta dos reciclados, certo? Nós vamos lembrar isso no culto também, e tem mantido, e tem sido uma bênção na vida daquela família, certo? Eu mudei aqui para o condomínio, e o pessoal aqui do condomínio também entrou está ajudando, certo? Então, o funcionário tem separado, os moradores já separam, ele acaba separando, então toda semana tem mais reciclados. Então, se você tiver reciclado na sua casa, levar até a igreja na segunda-feira, nós vamos coletar na terça, né? Na terça nós devemos fazer a coleta e levar para a família. Essa semana eu já levei, a semana passada, né? Semana que terminou no sábado, a gente levou. Na outra semana levamos bastante também. Então está se tornando quase que uma atividade semanal essa questão do reciclado. Então, se você tem reciclados, leve lá na igreja hoje no culto, amanhã também, converse aí com o pastor, né? Leve lá na igreja. E lembrando que essa questão do reciclado, a gente ajuda duas famílias, né? Uma parte do reciclado vai para uma família e as latinhas de alumínio vai para outra família. São duas famílias. Ajuda a completar a renda aí, tem sido muito, muito importante na vida dessas pessoas. E também, aproveitando a sua lembrança da campanha dos reciclados, eu também quero lembrar a campanha da Boa Visão. Isso. Campanha da Boa. Se você, meu irmão, tem aí um óculos aí que você não usa mais, compartilhe aí com os outros, doe e ajude outras pessoas a enxergar melhor, tá bom? Nós já recebemos várias armações aqui, mas Pastor, nós entendemos que tem muita armação aí para ser doada, viu?
Eu ia falar assim, se tiver na sua mão aí, mostra a sacola, que já tem, acho que não tá. Não tá um pouquinho longe aqui. Não tá um pouco longe, mas o pastor me mostrou, já tem várias armações, certo? Domingo nós falamos sobre, o pastor pregou sobre isso, iniciamos a campanha, e vamos ajudar outras pessoas, gente. Se a armação estiver parada em casa, vamos doar, e já tem várias doações, eu já tenho algumas coisas aqui em casa separado também. Vamos continuar, vamos fazer disso aí um movimento no nosso Natal. Exatamente. Guarda-roupa e gaveta não usa óculos, viu? Não usa óculos. Muito bem, irmãos. Vamos encerrando então, já avançamos o horário. Irmão Samuel, faça a oração, agradecendo esse momento e pedindo a bênção de Deus sobre o nosso almoço também. Vamos orar. Graças te rendemos, Senhor, porque mais uma vez pudemos estar na tua presença, ó Pai, mais uma vez pudemos ler a tua palavra, mais uma vez pudemos tirar dela lições para as nossas vidas, ó Pai. Neste dia de hoje te agradecemos pela vida da tua serva Maria, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque ela é exemplo para nós de fé, de obediência e de humildade, ó Pai. Nós precisamos tanto dessas três coisas, ó Pai. Precisamos que o Senhor nos ajude a aumentar a nossa fé. Precisamos ser obedientes, ó Pai. Mas precisamos ser muito mais humildes para nos colocarmos à disposição da Tua obra, ó Pai. Para entendermos que a Tua obra é muito maior do que qualquer coisa que possamos achar que somos, ó Pai. Fica com a nossa igreja, ó Pai. Nos ajuda. Mais uma vez te agradecemos pela oportunidade. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a todos os irmãos e irmãs, abençoe a nossa irmã Fresilene, nosso irmão Éder, que estão completando mais um ano de vida, ó Pai, abençoe todos os irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida. Rogamos pelos enfermos, ó Pai, que o Senhor possa estar derramando sua bênção sobre a vida de todos, ó Pai. E neste momento especial, finalizando essa aula, ó Pai, rogamos a sua bênção sobre o alimento, sobre a vida que ele traz para todas as famílias da nossa igreja, Pai. Abençoa a todos e todas, é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que a bênção de Deus esteja sobre cada casa e sobre cada família. Amém. Amém, amém. Um abraço, irmãos e irmãs.